Olá, seja bem-vindo a mais um dia no Clube de Leitura Anual. Hoje, no nosso episódio de perguntas e respostas, eu trago as respostas sobre os questionamentos dos nossos seguidores. Você que está chegando agora, peço que você possa curtir, compartilhar, comentar as suas dúvidas sobre aquilo que nós estaremos falando hoje, ou se você quiser deixar algum elogio ou alguma sugestão para que nós possamos melhorar. E não esqueça de ativar o teu sininho, para que sempre que nós postarmos algo novo, você receba a notificação e venha direto à nossa plataforma para assistir os nossos conteúdos. Hoje, a nossa primeira pergunta, ela vem do nosso irmão Replicano, 2022. Ele diz assim: Bom dia, Everton. Ele está falando de Gênesis capítulo 16. Bom dia, Everton. O anjo disse que Ismael viveria em hostilidade com seus irmãos. Isso foi uma maldição de Deus ou uma visão de que seria assim por vontade própria de Ismael? A primeira coisa que eu quero deixar aqui sobre a tua pergunta, agradeço a tua pergunta e espero poder responder ela de forma concisa. Caso não consiga, deixa aqui embaixo nos comentários para que eu possa explanar de uma forma mais clara. Mas eu quero ler 1 Pedro no capítulo 1, no verso 2, diz assim: eleito segundo a presciência de Deus Pai. Por que eu estou lendo esse capítulo? O irmão vai entender. Primeiramente, da tua pergunta, ela está lá em Gênesis no capítulo 16, no verso 11 e 12. Diz assim: disse ainda o anjo do Senhor. Esse anjo com A maiúsculo, ele pode caracterizar como uma teofania, o próprio Deus ali conversando com Agar. Você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a viu em seu sofrimento. E ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos, que foi a tua pergunta. Quando nós vemos lá a história de Agar, Agar provavelmente ela foi uma serva egípcia, doada por Faraó, lá em Gênesis no capítulo 12, quando Abrão e Sarai, eles descem até o Egito, e aí eles recebem alguns presentes e provavelmente Agar ela tenha vindo junto com esses presentes. Mas olha que interessante, Deus faz um pacto com Abrão no capítulo 15, e ele fala que o herdeiro dele levaria de forma concisa e todos os descendentes da terra seriam abençoados através da sua descendência. Mas Abraão ainda ele não tem filho. Então, ali no capítulo 16, que é esse que nós lemos, Sarai, ela acaba tentando antecipar com que a promessa do Senhor se cumprisse sobre a vida de Abraão. E olha o que diz lá em Gênesis capítulo 16, verso 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Ela joga a responsabilidade para o Senhor. Ela disse: já que o Senhor me impediu de ter filhos, então possua a minha serva. Aqui nós começamos a entender que Agar, nesse momento, ela é uma simples serva. Ela não tem responsabilidade sobre as questões matrimoniais ou sobre a promessa que Deus faz a Abrão. Mas Agar, ela tem uma responsabilidade como serva de cumprir os desejos da sua senhora Sarai. E Sarai, ela tentando antecipar com que a descendência de Abrão pudesse se tornar grande sobre a terra, o que ela faz? Ela oferece a sua serva. Através desses erros, que nós podemos chamar assim, o filho da carne, que é Ismael, o Senhor ele olha também para o sofrimento das pessoas, mesmo nos erros do ser humano. Porque quando Deus tem um plano para se cumprir sobre a vida do ser humano, ou sobre os planos dele se cumprir sobre a face da terra, os planos dele, mesmo com os erros dos seres humanos, ele ainda consegue cumprir e fazer com que o seu propósito, o seu desígnio seja bem sucedido e tenha êxito naquilo que ele produz. Por que eu falo isso? Deus ele faz um pacto com Abrão, Sarai ela tenta antecipar esse pacto, ela traz Agar para dentro da história, através disso ela começa a sentir ciúmes de Sarai, de Agar, Sarai começa a sentir ciúmes, ou posso dizer inveja da sua serva Agar,
E também Abraão ele consente sobre isso. O que diz lá no verso 6, Gênesis capítulo 16, verso 6. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. E aí, quando ela foge para o caminho de Sur, lá na fonte do deserto. Aí aparece esse anjo do Senhor, que pode ser uma teofania, e ele fala que ela está grávida e deverá dar o nome a Ismael. Olha a promessa que ele faz, lá no verso 10. Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Então Deus, mesmo com os erros de Sarai, mesmo com os erros de Abraão e mesmo com os erros de Agar, o Senhor ainda lança uma promessa de bênção sobre a descendência de Ismael. Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. E aí entra a pergunta do irmão. E no verso 12 diz assim: e ele será como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Essa palavra aqui, jumento selvagem, é como se fosse um homem livre. A sua descendência seria livre, não seria imposta sobre ele, nem um julgo das outras pessoas sobre ele. Se você pega qualquer animal selvagem e você vai tentar domesticar ele, com certeza vai ser um trabalho bem complicado. E aqui ele fala que ele viveria em hostilidade com todos os seus irmãos. Então, todas as pessoas que morassem próximo a ele de forma como ele é livre, muito livre, ele não seria domado por ninguém. Então, dessa forma, nós entendemos essa palavra hostilidade não como uma forma de uma pessoa que quer sempre fazer o mal, mas não, é como se fosse realmente um jumento selvagem, duro de ser domado. Mas essa questão de multiplicação de descendentes, de bênção do Senhor sobre isso, você pode ser notório quando nós analisamos o povo árabe. São um povo abençoado, apesar de sempre os cristãos protestantes ou o cristão católico acreditar que o Islã tem que ser banido da face da terra ou acabar com tudo isso, mas também o Senhor ele olha para todas essas causas com um olhar de misericórdia. Sim, a descendência de salvação ela vem através de Isaac, mas sim, também Ismael é abençoado. Então o povo árabe também foi abençoado por Deus. Mesmo com o erro de Abrão, mesmo com o erro de Sarai, mesmo com o erro de Agar, o Senhor ele ainda olhou com um olhar de misericórdia, porque ele poderia deixar Agar e Ismael simplesmente morrer e acabar a linhagem dele, e aí vir Isaac. Mas não, o Senhor olhou com um olhar de misericórdia. Espero, assim, ter respondido a tua pergunta. E sobre a questão de 1 Pedro, no capítulo 1, verso 2, aí o irmão ali faz a pergunta, foi uma maldição de Deus ou uma visão? O Senhor, ele é atemporal, ele está acima do tempo. Então, por ele ser atemporal, ele consegue ver o passado, presente e futuro de forma linear. Ele não tem essa constituição de passado, presente e futuro. Ele está acima do tempo. E por isso essa palavra de 1 Pedro, no capítulo 1, verso 2, ele fala da presciência de Deus. Essa presciência, ele conseguia ver como que a descendência de Ismael viveria, e ali era o próprio Deus falando, como eu disse, ali é a palavra anjo de Deus, aparece como o próprio Deus falando como seria a descendência de Ismael, que seria uma descendência múltipla e abençoada. Tá bom? A próxima pergunta que eu recebo veio através do Instagram da nossa irmã Stephanie Pedroso. Ela diz o seguinte: me surgiu uma dúvida, não sei se você já ouviu falar sobre o assunto, mas muitos estão falando sobre guerra cibernética. Seria legal se você conseguisse passar o plano inteiro, caso aconteça e as pessoas não possam continuar a leitura. Muito pertinente, obrigado pelo teu questionamento, irmã Stephanie. Isso tem acontecido. O nosso mundo hoje está globalizado e nós estamos tudo interligado através da internet, seja usinas petrolíferas, seja abastecimento de água, de energia, enfim, tudo está interligado. E caso aconteça algum tipo de guerra ou ataque cibernético sobre um país, sobre uma nação de forma globalizada, realmente, hoje até as telecomunicações, que é rádio, televisão, elas também estão interligadas à internet.
E isso faria com que desse um apagão e todas as pessoas entrassem em colapso, tanto os bancos, enfim, várias coisas, situações, até carros elétricos, GPS, tudo iria ser um caos total. Mas o nosso plano de leitura anual e o nosso compromisso com as Sagradas Escrituras e com aquilo que Deus colocou no nosso coração pode sim ser levado avante. E por isso eu quero pedir para que você que está me assistindo, se quiser ter totalmente gratuito o nosso plano de leitura anual, deixe abaixo aqui nos comentários o teu nome e teu e-mail, que nós estaremos enviando para você de forma gratuita o nosso plano de leitura anual, e você estará munido dessa ferramenta para que, caso algo aconteça, você ainda terá o teu plano de leitura anual salvo para que você possa acompanhar as leituras juntamente comigo. Obrigado pela tua participação. A terceira pergunta, ela vem da nossa irmã Luana Alves. Ela faz o seguinte questionamento: é certo afirmar que em Mateus capítulo 15, verso 11, Jesus está dizendo que o que antes era considerado impuro como alimento agora não é mais? Seria uma abolição de Levíticos no capítulo 11? Obrigado, irmã Luana Alves, pelo teu questionamento. Quero ler com os irmãos o que está dizendo lá. Vamos ler a partir do verso 10. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entenda. No verso 11, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto torna o homem impuro. Ela está fazendo um questionamento sobre Levíticos no capítulo 11, que é uma lei que o Senhor estava instituindo para o povo de Israel sobre os animais que eles poderiam comer no deserto e quais eles não poderiam. Se você ler Levíticos no capítulo 11 até o capítulo 15, o Senhor ele institui várias leis ali para que o povo pudesse viver de forma clara e sobreviver ao deserto. Principalmente nós conseguimos identificar isso com a questão dos animais puros e impuros. Principalmente é muito debatido hoje no nosso século XXI, principalmente sobre comer camarão, sobre comer porco, tudo isso estava instituído lá em Levíticos no capítulo 11 que não poderia. Mas qual que é o meu entendimento sobre isso? Jesus aqui em Mateus no capítulo 15, ele não está falando e fazendo referência sobre isso. Por quê? Nós lemos aqui no capítulo 15, verso 1, ele fala o seguinte: então alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem as tradições dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? É disso que Jesus está falando. Jesus não está falando lá de Levíticos 11. Então, nessa passagem, ele não se refere a Levíticos 11. Ele está falando sobre a prática que eles tinham, dos líderes, de lavar as mãos antes de comer. E os discípulos de Jesus, eles não estavam lavando as mãos, eles estavam comendo sem lavar as mãos. Então Jesus, para dar uma resposta a esses fariseus e mestres da lei, ele fala sobre isso. O que entra na boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso torna impuro. Então ele não está fazendo uma referência a Levíticos no capítulo 11. Mas nós temos algumas identificações dentro do Novo Testamento, e eu quero primeiro ler o que fala lá em Levíticos no capítulo 11, no verso 22, que hoje, no nosso século 21, nós fica meio difícil acreditarmos e aplicarmos na nossa rotina, principalmente ocidental. Ele diz assim: deles comerei a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Levíticos, no capítulo 11, no verso 22. Hoje seria meio complicado a gente poder comer de gafanhotos, podermos comer de grilo. Então, esse tipo de lei hoje, para os nossos dias, principalmente para o povo no deserto, poderia ser uma lei institucional, mas hoje para nós ficaria meio complicado. Vou ler Marcos no capítulo 7, verso 18 e 19, diz assim: e eles lhe disse, assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode o contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no seu ventre é lançado fora, ficando pura
todas as comidas. Aqui Jesus ele fala realmente de pureza de comida, que tudo que entra na boca, ela simplesmente ela sai para fora do homem e aí todas as comidas se tornam puras. Mas eu quero ler mais 2 versos que faz ratificação sobre aquilo que eu tô falando, que ela fala o seguinte, Romanos no capítulo 14, o apóstolo Paulo ele teve a oportunidade de falar sobre comidas puras e impuras. E olha o que ele diz em Romanos no capítulo 14. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o. Não entre em contendas sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer, e o outro que é fraco come apenas legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Aqui ele está dizendo que nós não devemos julgar se o irmão come carne de porco, se o irmão come camarão, porque realmente isso nós não devemos fazer e imputar ao outro como pecado, que isso não é um fator de salvação ou não salvação. Aqui existe uma disputa entre os judeus e entre os gentios que estavam sendo salvos, e aí o apóstolo Paulo envia essa carta dizendo que as pessoas não deveriam ser julgadas pela comida que eles estavam comendo, pois um comia legumes e o outro comia qualquer tipo de comida. Então eles não deveriam ser julgados. Mas se a Bíblia faz alguma menção sobre o que não deve se comer no Novo Testamento, nós encontramos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, verso 19, diz assim: portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo. Olha lá, os gentios eles estavam sendo convertidos ao evangelho, e o apóstolo Paulo ele dá orientação sobre o que eles deveriam fazer. Ele não fala de nenhum aspecto lá de Levíticos no capítulo 11, mas olha o que ele fala sobre esses gentios que estavam se convertendo, que é o nosso caso, de gentios, né? Pelo contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual e da carne de animais estrangulados e animais do sangue, animais que sejam principalmente comida como o chouriço, né? Que ali contenha a carne, o sangue do animal. Então é isso que nós devemos se atentar. No Novo Testamento, sobre a lei judaica, não se aplica mais aos cristãos. Então nós que somos gentios, não se aplica a lei. Se pode ou não pode comer carne, se pode ou não pode comer camarão, no meu entendimento pode. E aquele que não come, não deve de forma alguma falar mal daquele que come. E vice-versa, aquele que come também não deve falar mal ou julgar o seu irmão porque ele não está comendo. Amém? Espero ter respondido o teu questionamento e a tua pergunta foi bem pertinente. Vamos à quarta pergunta? Ela vem da nossa irmã Ivone. Ela quer esclarecimento sobre Gênesis no capítulo 19. Ela fala o seguinte: quero esclarecimento por que estar na Bíblia que as filhas de Ló se deitaram com o pai, sobre o incesto, né? Porque é uma coisa errada. Obrigado pelo teu questionamento, minha irmã, e eu quero fazer menção para que nós possamos entender o que o Senhor ele está dizendo lá em Gênesis no capítulo 19, e realmente nós temos ali algumas coisas que ao nosso ver e ao nosso entendimento são imorais. Mas nós temos que ver que as filhas de Ló, elas estavam dentro do contexto de Sodoma e Gomorra, onde acontecia todo tipo de promiscuidade. E principalmente acontecia tanta promiscuidade quando os anjos são enviados para a destruição de Sodoma e Gomorra, e que Ló ele traz esses anjos para dentro de casa. Uma coisa também que é bastante estranha para o nosso contexto, que Ló ele oferece as suas filhas virgens para que aqueles homens pudessem estrupá-las e não estuprassem aqueles anjos que eles estavam guardando dentro da sua casa. Mas o porquê que isso também é um assunto que, para o nosso contexto, é um assunto que, às vezes, no primeiro olhar nas Sagradas Escrituras, nós acabamos identificando como algo abominável, algo estranho. Realmente é algo estranho e abominável. Mas quando nós olhamos o contexto de
tudo que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, era por isso que o Senhor já estava com o coração realmente longe deles, longe de todo Sodoma e Gomorra, que ali quando os anjos do Senhor eles são enviados para aquela cidade, eles são enviados para que a cidade seja destruída exatamente por causa de todos os pecados e principalmente de moralidade sexual que eles tinham enfrentado. E uma coisa interessante é que quando o anjo do Senhor ele chega e fala para Ló, para ele pegar a sua família e sair, ele fala bem assim que eles deveriam fugir para a montanha. Mas olha que Ló fala no verso 18. Ló, porém, lhe disse: Não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois essa calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aí ele fala: O senhor foi bondoso comigo. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Então o anjo respondeu: Está bem. Também lhe atenderei a seu pedido e não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa. E aí, no verso 30, Ló partiu de Zoar com suas filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Aí que vem, ele e suas filhas moraram numa caverna. Então, o que acontece? À primeira vista, os anjos falaram para ele, fuja para as cavernas. Eles não fizeram isso. Foram para a cidade de Zoar. Quando eles chegam em Zoar, Ló começa a ficar com medo, e aí sim, a partir desse medo, ele foge com suas filhas e vão morar nas montanhas, vão morar nas cavernas. A partir deste contexto, o que nós podemos entender? As filhas, naquela época, as mulheres que não tinham filhos, elas eram recriminadas na sociedade, principalmente por não dar perpetuação à linhagem daqueles familiares. O que elas fazem? Elas, de forma ordenada, elas acabam embebedando o seu pai Ló e acabam transando com eles e acabam gerando 2 filhos, que são os descendentes de Moabe e os Amonitas. Então, Moabe e Amon, eles são gerados através desse incesto praticadas entre as filhas de Ló e o próprio Ló. Mas lembra, o que elas fizeram? Elas embebedaram. Elas embebedaram seu pai para que pudessem assim enganá-lo e acabar engravidando dele. Não sabemos se Ló teve consciência desse fato, mas a Bíblia afirma que ele foi embebedado e elas acabaram a fazer esse ato que realmente é abominável aos olhos do Senhor. Mas aqui nós deixamos ratificado outra coisa. A Bíblia, ela não tenta esconder o fato de nada. Mesmo os erros dos homens que estão escritos nas Sagradas Escrituras, ela demonstra com clara forma que nós devemos aprender com esses homens. Por isso, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 11, diz assim: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritos como advertência para nós. Então, o que é? Quando nós olhamos o Antigo Testamento e encontramos passagens assim difíceis, elas se tornam como exemplo que nós não devemos tomar para a nossa vida. Claro, exemplos bons nós pegamos para nós, mas exemplos como este nós devemos deixar de lado. Espero ter respondido no teu questionamento. A quinta pergunta, ela vem do Replicando 2022, que ele faz lá sobre Mateus no capítulo 18 e também de Gênesis 18 e Mateus 17. Olá, pessoal, colocando em dia a leitura dos dias que perdi. Por que Abraão não perguntou sobre os 10 justos no primeiro questionamento? Ele ficou enrolando. Na tua opinião, qual o propósito dessas perguntas serem decrescentes? Aí ele continua. Porque Jesus disse, em verdade, Elias virá primeiro, e em seguida ele afirmou, mas digo, travou a tela, mas vamos voltar aqui. Aí ele fala o seguinte aqui, ele fala o seguinte no questionamento dele, mas digo-vos que Elias já veio. Teria sido um erro de tradução? E o que levou os discípulos a acharem que ele era
João Batista. Muito legal o teu questionamento. Eu quero ler, primeiramente, o que diz lá em Gênesis, no capítulo 18, que ele fala exatamente sobre isso que o irmão está perguntando. Que Deus, ele intercede ali por Sodoma e Gomorra, e Abraão, ele começa, quando eles são enviados, e Abraão, ele acorda e ele vê que Sodoma e Gomorra iria ser destruído, ele vê que existiam 3 homens ali que estavam de pé diante da tenda dele. Um daqueles homens que ele começa a questionar é o homem que ele se debruça no chão e começa a adorar esse homem. Também, como eu contei sobre a história de Agar, esse homem possivelmente era uma teofania, era o próprio Deus ali que Abraão ele estava questionando. E como era o próprio Deus, ele fica temeroso de conversar com ele como se estivesse realmente conversando com outro ser humano. Então ele começa a fazer questionamentos de forma decrescente. Ele começa perguntando para ver até onde iria a misericórdia desse Deus. Então ele começa dizendo se houvesse, por exemplo, 10 justos, se houvesse 50 justos, se houvesse 30 justos, se houvesse pelo menos um justo que houvesse naquela cidade, o Senhor ele não iria destruir a cidade, porque o Senhor ele é longânimo, ele é misericordioso, e a sua misericórdia ela alcança muitas coisas, principalmente livrando essas pessoas da morte. E é por isso que Abraão ele começa de forma decrescente. Na minha opinião, ele começa a fazer isso por forma de demonstrar, e uma forte demonstração para nós da misericórdia de Deus, que Deus ele pode salvar uma cidade através de 50 mil habitantes, de 30 mil habitantes, de 10 mil habitantes, de 5 pessoas, de 10 pessoas, porque a misericórdia dele se estende para o coração aquebrantado e contrito. Sobre o seu segundo questionamento, que está lá em Mateus, no capítulo 17, eu quero fazer essa leitura também para que nós possamos entender qual que é esse contexto. Ele fala sobre a transfiguração, e a tua pergunta ela vem dizendo assim: mas digo-vos que Elias já veio. E aí a tua pergunta se seria um erro de tradução. Aqui nós temos que entender que na transfiguração aparece 3 elementos ali. Prioritariamente aparece Jesus, aparece Moisés e aparece Elias. Moisés ele representa a transcendência das tábuas da lei. Elias ele aparece representando os profetas do Antigo Testamento. E Jesus ele aparece como o Senhor da nova aliança. E por isso, ali quando os discípulos eles olham e veem o diálogo entre Jesus, entre Elias e entre Moisés, eles querem fazer uma tenda para os 3. E ali eles começam, após aquilo, Jesus fala: olha, isso daqui vocês não podem levar para frente, vocês não podem falar. E aí Jesus começa dizendo para eles que não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. E aí no verso 10 ele diz assim: o que os discípulos lhe perguntaram: então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Que é a tua pergunta. Elias, aqui João Batista ele já tinha morrido, já tinha sido degolado. E nessa visão que os discípulos viram de Jesus, que eles viram o profeta Elias e eles viram Moisés, eles sabiam que o próprio João Batista não era Elias. E aí deu um nó na cabeça deles. Mas como João Batista se dizia ser o próprio Elias? E agora nós não estamos entendendo essa confusão. E aparece outro Elias ali juntamente ao lado de Jesus, e aí Jesus lhe respondeu, dizendo assim: de fato, Elias vem e restaurará todas essas coisas. Por que Jesus está afirmando aqui? Ele está afirmando que está lá em Malaquias, no capítulo 4, no verso 5 e no verso 6. Olha o que diz lá: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, e ele fará com que os corações do pai se voltem para os filhos e os corações dos filhos para o seu pai. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Por que ele está fazendo referência a isso? Porque todos os mestres da lei daquela época diziam: para que o Messias venha realmente antes, tenha que vir Elias. Aí Jesus, ele fala: mas eu digo a vocês, Elias já veio. Quem que é esse Elias?
Ele estava respondendo aquilo que os mestres da lei diziam lá de Malaquias no capítulo 4, que Elias era o próprio João Batista. E por que nós podemos afirmar isso? No verso 13 diz assim: então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Por quê? Que ele tinha falado. Por quê? Porque João Batista ele veio no mesmo espírito e no mesmo poder de Elias. Então, por isso, houve essa pequena confusão na mente deles. Por que os mestres falam de Elias? Nós vimos um Elias diferente e agora o próprio Senhor ele fala que Elias já veio. Entendeu? Então, por isso que João Batista realmente, no Novo Testamento, ele veio com o mesmo poder e com o mesmo espírito. Não era Elias, mas ele veio no mesmo poder e no mesmo espírito que utilizava da vida de Elias. Espero, assim, ter respondido o teu questionamento. O sexto questionamento vem do nosso irmão também replicando 2022. Ele fala lá de Gênesis no capítulo 20. Ele fala o seguinte: você acha que essa história de Abrão, que era para que o rei e o povo soubessem do poder de Deus, se eram justos, por que Deus amaldiçoou as mulheres para que não ter filhos? Se foi Abraão que ocultou toda a verdade. Tem coisas que não fazem muito sentido para mim no Velho Testamento. Agradeço novamente a tua pergunta. Eu acredito sim, que é pelo poder de Deus que essa mensagem foi trazida através de sonhos para Abimeleque, que o Senhor, que aquele Abimeleque se tomasse Sara em seus braços, eles iriam sofrer uma punição terrível. Mas por que eu acredito sobre isso? Olha o que diz lá em Gênesis no capítulo 20. Em Gênesis no capítulo 20, o Senhor ele aparece em sonho. Abraão ele vai para Gear, para a cidade de Gear, e quando eles chegam a Gear, Abimeleque ele ouve falar que Sara era somente irmã de Abraão e ele decide levá-la juntamente com ele. E aí, certa noite, o Senhor aparece para ele e diz assim: você morrerá, a mulher que tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruiria um povo inocente? Não foi ele mesmo que disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Deus ele tinha traçado uma aliança com Abrão. Lembra que Deus tinha prometido a descendência? E aí, através disso, veio Ismael, que também foi uma desobediência de Sarai e Abrão. E agora eles estão lá em Gear. E se Abimeleque possuísse a Sara nesse sentido, ela poderia engravidar e não seria filho de Abraão, seria filho de Abimeleque. Mas o Senhor, com o seu poder e a sua misericórdia, de novo, mesmo no erro do ser humano, mesmo no erro de Abraão, mesmo no erro de Sara, o que ele fez? Ele vai, aparece para Abimeleque e ele, em sonhos, ele instrui a Abimeleque. No meu entendimento, por que a madre daquelas mulheres se fecharam? Para que Abimeleque pudesse ver que era o próprio Deus que estava falando e também para trazer arrependimento para o coração de Abraão. Por que eu digo isso? Porque no final do capítulo 20, do capítulo 20, o que acontece? A seguir, Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos. Então, o que acontece? Quando Abimeleque vai no verso 10 e fala assim: e perguntou a Abimeleque a Abraão: o que te levou a fazer isso? Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo, certamente ninguém aqui teme a Deus neste lugar, e irão me matar por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai. O que ele estava dizendo? Ele estava ali contando a verdade agora, ele estava arrependido. Então, através desse arrependimento, o Senhor fez com que Abimeleque fosse até ele e pedisse oração a ele para que ele pudesse abençoar a vida deles. Então, através do coração arrependido, Deus fez com que movesse um entendimento na vida de Abimeleque que ele deveria se reconciliar com Abraão. Então, Abraão, ele se arrependeu do ato que ele tinha feito, Sara se arrependeu, eles oraram a Deus e através dessa oração, Deus trouxe bênçãos
através da vida de Sara, que foi Isaac, o prometido. Então, Abimeleque, se ele tivesse tomado Sara em seus braços e tivesse transado com ela, tivesse praticado sexo com ela, ele teria cometido um ato terrível. Mas o Senhor, com seus planos perfeitos, o ser humano sendo imperfeito, mas o Senhor, com seus planos perfeitos, ainda consegue resgatar a essência dentro dessa história. Espero que tenha conseguido responder o nosso irmão de forma concisa e clara. A sétima pergunta diz assim: na tua opinião, a mulher de Ló virou estátua de sal ou é apenas uma metáfora? Por que um castigo de tão grande se o ser humano é um ser humano é curioso mesmo? Sobre as filhas, acho que o desespero de uma mulher não ter descendentes naquela época era tão grande que fizeram isso. E de alguma parte da Bíblia fala sobre Ló fez algo após saber do ocorrido. Não foi isso, e foi por causa disso que os moabitas e os amonitas foram destruídos? Vamos a Gênesis no capítulo 19, verso 17. Diz assim, lá no verso 17: assim que tiraram da cidade um deles, disse a Ló: fuja para amor à sua vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para a montanha ou você será morto. Olha aqui, é uma ordem clara. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. E aí, no verso 26, o que eles fazem? Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. O que ela fez? Ela olhou para trás. Era uma ordem expressa do Senhor. Não olhe para trás. Isso aqui é realmente aquilo que faz sombra de 1 Coríntios no capítulo 10. E nós devemos olhar para isso. Quando o Senhor ele expressa uma ordem para nós, nós devemos cumprir, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para a tua vida. Mas essa mulher, ela não cumpriu. Alguns teólogos dizem que essa coluna de sal, que está escrito lá em Deuteronômio, no capítulo 29, 23, ele diz assim: a terra inteira foi devastada por enxofre e sal. É uma terra estéril, onde não há nada plantado e nada cresce, nem uma folha de grama, e é como a cidade de Sodoma e Gomorra. Então, o que acontece? O Senhor destruiu e caiu, fez chover sobre a terra enxofre e sal. Então, aquela mulher, como uma coluna de sal, ela foi como se fosse uma estátua. Então, todos os mortos daquela cidade acabaram olhando e vendo aquela situação, as cidades vizinhas, né, acabaram vendo aquela situação como um ato de destruição. E a mulher de Ló, como forma de desobediência, não somente de curiosidade, mas de desobedecer a ordem do Senhor, acabou também sendo morta através disso. E aí, sobre a tua segunda pergunta, se Ló ele fez alguma coisa, ou se depois que eles tiveram filho, a Bíblia não relata sobre esse questionamento. Então, provavelmente, ele pode não ter tido, na minha opinião, consciência do que as filhas dele fizeram. As filhas dele podem ter contado algum tipo de história que já vieram grávida da cidade de Zoar ou da cidade de Sodoma e Gomorra. Isso aí é uma conjectura que eu estou fazendo, ou realmente ele pode ter descoberto que elas fizeram com ele, mas o que nós sabemos é que as duas ficaram grávidas, as duas tiveram esses filhos, e esses filhos saíram os amonitas e também saíram a descendência de Ló com essas duas filhas, que é os amonitas e os moabitas. E sobre a última questão, sobre essa pergunta, o irmão pergunta: não foi por isso que os moabitas e amonitas foram destruídos? Na realidade, o coração deles, dos amonitas e moabitas, já era um coração muito perverso, tanto que na história mais conhecida deles, eles contratam Balaão para profetizar contra a nação de Israel. E por viver sempre em guerra e sempre em desobediência, acredito que a descendência deles também foi uma descendência cujo uma revolta e uma ira se acendia dentro do coração dos amonitas e também dos moabitas. Mas sim, eles foram destruídos e sempre viveram em guerras com o povo de Israel. A última pergunta, que vem do nosso irmão Replicando 2022, ele fala sobre Gênesis no capítulo 21, no verso 10. Ele diz assim: se Abraão era rico,
Por que dispensou Agar somente com água e pão? Voltou Ismael a viver com Abrão, sendo ele o primogênito? O que nós podemos entender? Gênesis, no capítulo 21, no verso 10, ele diz assim, ó: E disse Abrão, livra-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac. Então ali ele estava deserdando, ele estava trazendo com que Ismael não fosse mais herdeiro. Então ele estava deserdando Ismael e Agar. Eles não teriam nenhum benefício com relação a isso. E por isso ele ainda, entre aspas, utiliza de misericórdia e envia pão e água para que ela pudesse sobreviver. Mas aí a última pergunta que o irmão diz, ele fala, voltou Ismael a conviver com Abrão, seu primogênito? Nós vemos isso em Gênesis, no capítulo 25, quando Abrão morre. Quando ele morre, quem vem para enterrar, fazer um enterro e o sepultamento de Abrão é o seu filho Isaque e seu filho Ismael. Diz assim no verso 8: morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Ismael e Isaque o sepultaram na caverna de Macpela. Então, nós entendemos aqui que sim, eles tiveram um relacionamento entre pai e filho, entre Ismael e entre Isaque. E aqui também nós podemos entender que Ismael ele ainda recebe uma porção da fortuna de Abraão. Diz assim, o verso 5 de Gênesis, no capítulo 25, diz assim: Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas para os filhos de suas concubinas deu presente, e ainda em vida enviou para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Então, os filhos das suas concubinas ele lhe deu presente e também ele deu algum tipo de herança para Ismael também. Ele foi presenteado como sendo um filho de Abraão. Essas foram as perguntas, eu espero ter sido claro para vocês. Mesmo se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês deixem aqui nos comentários. São assuntos realmente complicados, assuntos difíceis de ser tratados, e se eu não deixei de forma clara para você e concisa, deixe nos comentários para que nós possamos melhorar e aperfeiçoar a nossa dicção ou a nossa forma de abordar o texto das Sagradas Escrituras. E lembre-se, em 2024, no final do ano, nós iremos dizer: eu li a Bíblia toda em um ano. Muito obrigado pelos teus envios, pelos teus questionamentos. Continue compartilhando conosco aquilo que você tem pensado da nossa leitura bíblica. O Senhor tem grandes coisas para fazer no meio de nós, através de nós, e com certeza o ano de 2024 será um ano